Boa noite para todo mundo de novo. É, Queria dar os parabéns pro Ramiro de novo, para Ramiro, pra Jéssica pelo filhinho, Matheus. Seja bem-vindo aí, finalmente. Mas hoje a gente vai falar sobre Vaishlach, né? Uma daquelas parashot complicadas, né? Que tem muito assunto, né? E basicamente eu queria falar sobre o primeiro assunto e assim, a gente vai passar um pouquinho, não sobre Paraxá inteira, mas vai passar sobre alguns dos aspectos mais chamativos da Paraxá hoje, com certeza, mas a gente vai começar com o primeiro. O negócio é que antes da gente passar para Paraxá, eu queria falar um pouquinho sobre um Midrash muito interessante que fala pra gente da reação de Yitzhak, o pai de Yaakov, quando Sara morre, né? E aí no Midrash Haggadah número 1 tem um pedacinho da história, né? Que diz que todos os dias Isaac entrava na tenda vazia de sua mãe e notava que a luz que irradiava do local diminuía. Essa luz não era uma luz física, tá, pessoal? Era uma luz espiritual. E isso fazia com que ele arrancasse seus cabelos. Ele ficava desesperado quando ele via que essa luz estava diminuindo. Isso durou 3 anos, tá? Assim, não está escrito no Midrash, mas ele ficou 3 anos entre Rivka entre a morte de Sara e a vinda de Rivka. Mas assim que casou-se com Rivka, trouxe-a para a tenda da mãe dele, no caso, e a luz de Kedushá retornou. E finalmente Yitzhak permitiu-se a paz. Então ele só ficou em paz quando ele percebeu que essa luz voltou de onde ela voltou para o lugar normal dela, vamos dizer assim, né? E aí a gente sempre fala que isso tem uma relação direta com não necessariamente uma substituição, mas uma reposição de uma coisa que estava faltando muito importante, que é no caso a nossa segunda matriarca tomando o lugar da primeira, né? E aí a gente tem que pensar um pouco nessa situação, né? A gente está falando de Yitzhak, a gente está falando do cara que, né? Se a gente for perguntar quem é forte, Yitzhak era forte, né? Forte espiritualmente, ele era um cara que tinha muito dessa força espiritual e ele estava numa situação meio complicada, né? Ele estava emocionalmente mal ao ponto de ficar desesperado durante esses 3 anos, percebendo que essa Kedushá estava sendo perdida, que essa santidade estava se esvaindo até o momento que ele se casou com Rivka, né? E quando a gente pensa nisso, a gente vê que volta sempre aquele assunto, né? Os nossos patriarcas, todos os nossos personagens, eles têm um aspecto humano muito claro. Ele não podia fazer nada ali, ele estava com as mãos atadas. Mesmo assim, mesmo sabendo que nada que ele fizesse poderia mudar a situação, ele ficava desesperado do mesmo jeito, né? Então, quando isso aconteceu, segundo o Midrash Haggadah, quando Rivka chegou na tenda, a luz volta, né? Ou seja, aquela santidade que faltava voltou a aparecer, né? Não era só uma coisa por causa da perda da mãe, mas pela perda da santidade, né? O vazio não era só um vazio emocional ou familiar, e sim um vazio composto desse emocional familiar com essa questão da santidade que estava envolvida naquele lugar, né? E com o Rivka ele meio que se consola, né? A paz e a alegria de Yitzhak retornam a partir daí, né? Mas poucas vezes a gente acostuma fazer uma associação como essa que o Midrash faz. Qual que é a associação? A associação entre a Kedushá, entre a santidade no caso, e a Simcha, e a alegria. Né? A gente fala muito que Kedushá envolvendo paz, envolvendo, né? A gente costuma separar as duas coisas, né? Por um lado, quando a gente está alegre, a gente está se divertindo, a gente não está pensando necessariamente no que é certo e errado, a gente não está pensando em Kedushá, porque quando a gente fala de Kedushá, a gente fala dessa força, de ter que separar as coisas, né? De ter que... Quando a gente fala de Kedushá, a gente fala de concentração. A alegria não é necessariamente a primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente fala de Kedushá. A gente fala de concentração, a gente fala de foco em crescimento, a gente fala de seriedade, a gente fala de todos esses aspectos, né? Mas Yitzhak só se alentou, ele só voltou a ficar feliz, só voltou a se alegrar quando a Kedushá voltou. Então existe uma conexão entre as duas coisas, por mais que a gente ignore isso. E o foco hoje é observar esse papel da Kedushá que tem tanto na gente quanto nos nossos relacionamentos, até nas nossas casas, tá? E aí a gente começa com a Paraxá dizendo, dando uma olhada numa passagem que começa a Paraxá, que é uma passagem bem diferente, né? Na qual Yaakov decide, por algum motivo, enviar mensageiros para o irmão dele, né? Que ele sabia que o irmão estava vindo no mesmo caminho. Número 2. Bereshit, no capítulo 32. No começo da Paraxá mesmo, os dois primeiros passuquim. E Yaakov enviou mensageiros à sua frente a seu irmão Esav, a terra de Seir, ao campo de Edom.
e ordenou-lhes dizendo: assim direis a meu senhor, a Esav: assim falou teu servo Yaakov, com Lavã morei e demorei-me até agora. Tá. Daí. Por que ele tá falando isso, né? Por que é aquele... Primeiro, né? Todo esse negócio de meu senhor, eu sou teu servo. Gente que fez isso. Mas a questão aqui é o finalzinho. O grande ponto aqui é o finalzinho. Quando ele fala assim, com Lavã morei e demorei-me até agora, o que isso quer dizer, né? E aí, o Rashi, ele pega essa palavra aí do finalzinho, né? Que ele fala assim, Im Lavan Garti, né? Aí o Rashi, no número 3, vai explicar. A palavra Garti, que tem valor numérico de 613, como se quisesse dizer... Então, ele usa essa palavra Garti especificamente para dizer que, mesmo que eu tenha vivido perto de Lavã, ou Rachá, né? Lavã o maldoso, Lavã o cruel, eu guardei a Torá, ou seja, os 613 mandamentos, e não segui os seus caminhos do mal. Então parece que a gente tem duas ideias diferentes aqui. Primeiro é, quando ele fala assim, mesmo que eu tenha vivido com Lavã, eu guardei a Torá. Quando ele fala eu guardei a Torá, ele quer dizer que eu mantive minha conduta, né? Eu continuei seguindo a Torá. E a segunda, o que é? A segunda é, eu não fui influenciado pela visão de mundo de Lavã. Tá? Então eu não sigo a ideia, o ideal de Lavã mesmo, né? E aí surge uma pergunta básica, a gente não pode fugir disso daqui, né? Por que é que ele teve que mandar essa mensagem dupla, vamos dizer assim, para Esav? Qual que é a lógica dele falar? Por que nós não falamos assim, não, eu guardei a Torá? Parece ser bem mais simples, né? Era mais fácil dizer, eu guardei a Torá e cumpri as mitzvot. Era muito mais fácil ele ter falado isso, né? Do que ele ter dito assim, eu não aprendi com ele, ou qualquer coisa parecida. Parece meio óbvio, né? Quando a gente fala assim, pô, se eu guardei a Torá, eu não aprendi nada com o idólatra e mantive a Torá, né? São coisas excludentes. Mais pra frente na Parashá, a gente vê, depois do episódio de Shechem, e aí essa é a grande treta da Parashá, eu já falei disso em anos anteriores, então eu não queria falar sobre esse assunto, né? Mas a história de Shechem basicamente é aquela história de Diná com Shechem, a filha de Yaakov se encontra com Shechem. Eu não vou entrar no mérito do que foi, o que não foi, isso não faz parte da nossa discussão hoje, mas os irmãos julgaram que houve uma certa humilhação, seja a Diná, seja a honra da própria família, e tanto e os dois irmãos, né, tanto Levi como meu Deus do céu, qual é o outro? Esqueci agora. Levi, enfim, Levi e o que vem depois dele. Alguém lembra? É Simeão, não? Shimeon, obrigado. O que vem antes, desculpa. Levi e Shimeon. Então, Levi e Shimeon vão até Shechem. Eles arrumam um esquema lá. Não, se vocês quiserem realmente fazer o esquema, vocês vão se circuncidam. E aí, o que acontece a partir daí é que quando todo mundo se circuncida e todos os homens da cidade se circuncidam e estão no descanso, vamos dizer assim, né? A gente sempre fala que o terceiro dia depois da circuncisão é o pior. Eles vão e atacam a cidade. Só os dois. E os dois basicamente destroem a cidade inteira. E essa é a história. Vamos dizer assim, que não é uma história muito boa. Mas enfim. A gente pode discutir esse assunto no ano que vem, quem sabe. Mas não é essa. Não é tanto que assim, Yaakov no final, quando vai dar a bênção, ele fala, vocês foram violentos, né? Vocês não seguiram a conduta que eu pedi, vocês colocaram a nossa família em risco, seguindo essa conduta, né? Então, o que acontece? Depois disso tudo, no número 4, Yaakov fala para a família inteira o seguinte, número 4. Yaakov disse à sua casa e a todos que estavam com ele: tirai os deuses estranhos que tendes entre vós, purificai-vos e mudai vossas roupas. Que deuses estranhos são esses? Por que é que na Bet Yaakov, na casa de Yaakov, teria ídolos, teria deuses estranhos, né? E aí a gente vai explicar a explicação mais comum. Pô, acabou de acontecer essa destruição. Eles sacaram a cidade, levaram a fortuna de Shechem, e Yaakov estava basicamente pedindo que, pô, procura aí no meio, ver se não tem as estátuas e joga fora essas estátuas, né? Mas talvez tenha uma coisa um pouco maior aqui por trás dessa história toda. Eu não quero essa explicação. A explicação não serve para muita coisa, né? A ideia aqui é que a gente vai ter 3 pontos principais. A gente já falou de 2, né? O último ponto é uma Guemará que fala sobre Micha, não o profeta, outro Micha, que aparece lá no final do livro de Shofetim, do livro de Juízes, tá?
que ele tem toda uma história que ele rouba o dinheiro da mãe para que ela não faça um ídolo, e aí ele acaba fazendo o ídolo, e aí ele cria também o próprio templo de Avodazara, o próprio templo de idolatria, e as coisas para ele não acabam muito bem. E a Gemara Sanedrin, ela lida com uma pergunta muito específica. A Gemara ali, ela lida com as pessoas que perderam o Olam Rabá, certo? As pessoas que perderam o mundo vindouro. Só que Mirra tá numa lista dos quais não perderam o mundo vindouro. E aí a Gemara pergunta, por que que Mirra não tá na lista das pessoas que deixaram de merecer o Olam Rabá? Certo? Número 5, Sanedrin 103b. Por qual razão Mirra não é contabilizado no meio daqueles que não terão porção no mundo vindouro? Pergunta a Gemara. Pelo fato de que seu pão sempre estava disponível para aqueles que passavam, pois está escrito, todos aqueles que passavam pelos levitas. E ele passará pelo mar, comer a aflição e atingirá as ondas do mar. Está em Zecharia. E o Rabi Yohanan disse, essa aflição é uma referência ao ídolo de Mirra, pois ele passou pelo mar carregando o ídolo quando saiu do Egito. Tá? Então, Mirra foi um cara que tinha uma boa intenção inicial, mas ele acabou criando um templo de Avodazara e acabou levando várias pessoas para a idolatria. Mas aí a Gemara tá falando que mesmo assim ele tá liberado porque ele dava pão para quem precisava, quem estava passando e precisando. Então peraí, ele era um mente, né? Ele era uma boa pessoa por causa disso. Qual que é a lógica? Merece o Olam Rabá, isso é suficiente, né? E aí a Gemara fala mais ainda, que desde o Egito ele carrega com ele um ídolo. Desde a passagem, ou seja, enquanto está passando no mar seco, ele tá com o ídolo no bolso, né? Ele tá vendo uma das maiores demonstrações do poder divino que a humanidade já presenciou, e aí ele carrega um ídolozinho dentro do casaco. Né, pra citar um meme que já passou, né, ninguém mais fala dele, mas enfim, a hipocrisia, né? Qual que é a lógica aqui? Como é que isso é possível, né? Parece loucura aqui. E aí, essas são as nossas 3 questões para explorar hoje, né? Primeiro, essa mensagem dupla de Yaakov para Esav, né? Por que ele falou 2 coisas, né? Por que ele falou, eu guardei a Torá e eu não segui os caminhos de Lavan, né? E aí a segunda ideia aqui seria Yaakov falando para a família dele deixar os ídolos de lado. E aí a última seria aquela história de Mirra que a gente acabou de citar, com esse ídolo que ele carrega desde o Yam Suf, né? Desde a abertura do Mar Vermelho. Mas aí a gente chega a uma porção da Parashá que fala do reencontro dos dois, que fala do reencontro e esse é outro grande tópico da Parashá da semana, né? O reencontro entre entre Yaakov e Esav, né? Que é o número 6 aí. E aí ele diz assim, e Esav correu a seu encontro e abraçou. Ixi, não saiu a. Oh meu Deus. Abraçou e lançou o seu pescoço e beijou. A palavra aí, a penúltima palavra, a palavra vai shaquerro tem. Se vocês forem na Torá de vocês, vai ter um monte de pontinho em cima da palavra vai shaquerro. Uns 5, 6. Que não é normal, tá? Não é normal. Aí não apareceu, não sei porquê. Eu acho que foi na hora que o PDF, que ele virou PDF. Não entendi, não. Mas enfim, tem vários pontinhos aí. Eu não sei se eu consigo. Talvez eu consiga copiar aqui e mandar no chat para o pessoal ver. Vamos ver se eu consigo. Aí, ó. Dá pra ver um monte de pontinho em cima da palavra no chat aí, quem quiser dar uma olhada. Esses pontinhos, os nekudot, né, que é o que a gente chama, em cima dessa palavra vai shaquerro, eles são diferentes do normal. Isso não é comum, tá? Normalmente você vai ver vários outros nekudot aí embaixo, no meio e tal, mas esses vários em cima seguidos são incomuns, né? E aí eles costumam indicar que essa palavra deve ser encarada, deve ser entendida de uma forma diferente do significado normal dessa palavra. Como assim? Né? Quando a gente põe aspas numa palavra, a gente porque não tem uma palavra melhor para dizer, mas não é exatamente isso que quer dizer, né? Então é basicamente uma ideia parecida, né? O Rashi, ele dá uma explicação muito interessante aqui, dizendo que Esav, essa palavra indica que Esav foi abraçar o irmão sem sinceridade nenhuma, tá? Então assim, ele foi abraçar, mas ele foi abraçar porque ele tinha que, vamos dizer assim. Enquanto a outra interpretação que ele apresenta diz que ele
foi sem intenção nenhuma, porque não era uma característica dele ser amoroso com as pessoas, mas na hora que ele chegou perto do irmão, ele se sentiu tão próximo do irmão que ele abraçou e beijou de todo o coração, né? Que seria basicamente o porquê que está dizendo isso, que teve uma mudança de característica ali, porque está tendo esses Nekudot em cima. E aí o Rav Aharon Lopiansky, ele explica uma coisa que é interessante aqui. Ele diz assim que até pode ser que Esav tenha sido sincero na ação dele, né? Que houve uma espécie de explosão, de compaixão, de amor por Yaakov, mas isso foi temporário, tá? Não é uma coisa que definia, não era coisa que mostrava de forma alguma a essência de Esav, tá? Ou seja, não é uma verdade, não é emet. A ação não é verdadeira. E sim é uma ação mentirosa, sheker, né, que a gente fala. Né? É uma mentira, porque não define ou revela quem Esav realmente era. E essa é a mensagem, essa seria a mensagem que esses Nekudot em cima da palavra Vayasheker querem passar. Né? E aí ele escreveu essa mensagem enquanto ele estava falando do Rav Zedel Epstein, tá? Dizendo que os alunos deles tinham capacidade de observar quando ele ensinava, falava de Mussar, falava de Guemará, conseguiam perceber que tudo que ele falava vinha diretamente do coração dele, né? Ou seja, eram expressões diretas do que ele era, de quem ele era, né? E muitas vezes a gente vê alguém falando de Torá, isso principalmente com assuntos de Mussar, né, que são assuntos motivadores e tudo mais. Não precisa ser só com Torá, mas em geral, como a gente fala de Torá, a gente vai citar essa ideia aqui, né? E aí a gente pega o conceito naquele momento, a gente acaba sentindo um certo ânimo, a gente fica entusiasmado, tem um sentimento bom ali naquele momento, a gente vive aquela situação, vê a beleza, vê como, cara, isso que está sendo passado aqui é maravilhoso. Mas se passar alguns dias você fala assim, pô, vi uma aula top. Aí a pessoa te pergunta 2 dias depois, por que foi a aula? A resposta é assim, pô, sabe que eu nem lembro. Né? Então assim, isso acontece muitas vezes. Tudo passou e a gente esqueceu do que foi dito, porque aquilo ali já não faz mais parte da gente. É como se fosse assim, Esav abraçou o irmão, beleza, mas passou 10 minutos e ele já tinha esquecido que aquilo tinha acontecido, porque aquilo foi um lapso. Não foi uma coisa dele. Né? E o Rav Epstein, ele tinha essa característica, né, de ser verdadeiro nesse quesito. Ele vivia as palavras de Mussar, de Torá, e tinha uma santidade que envolvia a essência dele e as palavras dele por causa disso, segundo o Rav Aharon Lopiansky, tá? E ele teria... Ele foi um cara meio diferente, assim. O Rav Epstein, ele se aposentou de uma yeshiva na qual ele trabalhou por muitos anos, com 70. E aí ele decidiu se tornar mashgiach da yeshiva Torah Ore, né, que é uma Torá que foi uma yeshiva que foi fundada pelo Rav Schweinberg, né? E lá ele ajudou e deu aula por mais de 30 anos ainda, tá? E aí ele faz essa segunda pergunta que a gente fez na parte de hoje. Então ele explica assim, que a segunda pergunta de novo, né? Por que é que Yaakov está falando dos ídolos para a família dele, né? E aí ele explica o seguinte, que parece ser, aliás, a primeira pergunta, na verdade, né? A primeira pergunta, não é a segunda não, é a primeira pergunta, que é a mensagem de Yaakov para Esav, né? Então parece ser uma mensagem extra que Yaakov está passando, parece ser redundante o que Yaakov está passando, né, para o irmão, mas não é, né? Não é redundante porque ele está dizendo o seguinte, que a partir disso a gente pode aprender uma coisa muito importante, que é possível você guardar meticulosamente a Torá, todas as mitzvot, mas ainda assim você ser influenciado pelas formas de Lavan, vamos dizer assim, né? Pode ser que a gente, mesmo cumprindo toda a Torá, a gente veja o mundo como Lavan vê. Isso mesmo guardando todas as mitzvot. Não, mas peraí, isso não é possível. A gente pode ser Lavan que cumpre mitzvot, tá? E ele cita até o Narmandes nessa parte, né? O Ramban, e ele diz que a gente pode seguir toda a Torá, e isso não definia a gente de jeito nenhum. Você só faz no automático. Quando você faz, você esquece. Ah, botei meu tefilim aqui hoje, mas deu 2 horas da tarde e já esqueci que eu botei. Tá? Então, assim, essa é a ideia. E a mensagem que Yaakov estava tentando enviar para Esav era qual? Eu não só guardo a Torá, como também, e talvez mais importante ainda, não fui influenciado por Lavan. Meu coração e minha mente continuam seguindo a Torá.
O porquê de Esav ter que saber dessa conversa eu não sei, mas a discussão aqui é outra, né? Então, quando mais tarde ele fala para a família dele, retira esses deuses externos, esses deuses estranhos, ele não está se referindo necessariamente a um pedaço de madeira, a um pedaço de prata, a estátua de ouro, ele não está falando nada disso. O Malbim vem explicar pra gente que Yaakov na verdade estaria pedindo para que eles retirassem pensamentos que nos influenciam a deixar a Torá de lado ou como uma porção secundária. Porque não é normal seguir Torá naquele lugar. Porque o normal em Roma é você ir no Coliseu ver os outros serem mortos. Só que a gente não pode participar da morte dos outros por prazer. Mas era normal, todo mundo tá fazendo, mas a Torá diz que não pode. Tá? Então a ideia aqui qual que é? O Malbim está explicando exatamente isso. Retira esses pensamentos que fazem a gente deixar a Torá como porção secundária. Porque isso não é normal no lugar que você está. Né? Então não, a ideia aqui é não deixar se influenciar, e isso, segundo Malbim, são chamados de deuses estranhos. Essa influência estranha, essa influência externa, é isso. Né? Porque ali esses deuses vão se encontrando dentro dos nossos corações e das nossas mentes, lá no fundinho, fica lá ecoando e falando sozinho. Então a gente pode estar fazendo tudo direitinho, fingindo, aparentando, na verdade, ser alguém que segue Torá, mas na verdade você está associando um monte de coisa que não tem nada a ver. Né? Então seria Lavan vestido de Yaakov, seria Labão vestido de Jacó. Né? Então foi exatamente isso que aconteceu com Mirra. Enquanto ele estava atravessando o Mar Vermelho, o que aconteceu? Opa, tô aqui com o meu ídolozinho aqui de boa, tô só atravessando. Parecia que ele era igual a todo mundo que estava lá, mas ele não era. Tá? Ele era muito diferente aqui. Enquanto ele atravessava o Yam Suf, ele carregava o quê? Ele não carregava nada no bolso dele, não. Ele estava levando com ele um pensamento. Ele estava levando com ele as ideias que ele trazia do Egito. E essa é a explicação do Vilna Gaon. E não foi só ele, na verdade, que levou isso. Ele é o representante disso. Tanto que a gente vê mais lá na frente. Lá no deserto, o que acontece? O povo começa a reclamar. Pô, galera, a gente tem saudade do pepino. Eu sempre falo do pepino, do bendito do pepino aqui, né? Pô, quem é que tá com saudade de pepino, pô? A gente tá livre agora. Não, não é pra... Não, quero comer pepino, quero codorna, ou o que quer que seja, né? Eles reclamavam porque as ideias do Egito vieram junto. Os deuses estranhos vieram junto com algumas pessoas, né? E essa explicação vem do Gra, vem do Vilna Gaon, tá? E Yaakov, o que aconteceu? Ele pede para a família deixar alguns desses pensamentos de lado, porque aquilo não era Torá. Né? Mesma coisa, o Gra fala que Mirra não fez, ele não deixou de lado, ele é o representante dessas pessoas que não deixaram o legado do Egito no Egito. Eles carregaram o legado do Egito consigo até atravessar o Yam Suf, até receber a Torá e tudo isso. E aí deu no que deu. Né? Então existem pessoas que podem estar até no meio das nossas comunidades nesse momento, que parecem muito judaicas ou qualquer coisa parecida, relacionadas com a Torá, quando na verdade não são. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo também. Entender exatamente o que a gente está fazendo. De onde que vem isso? Né? Às vezes nem sempre a pessoa mais restrita é a pessoa que está seguindo a Torá. Mas às vezes é o contrário. Às vezes se você é muito restrito, você não está seguindo a Torá. Né? E aí a pergunta que surge aqui é como é que a gente se livra disso? Considerando a sociedade que a gente vive atualmente. Né? Tudo, a gente não sabe se é verdade, se é mentira, a gente tem que ir atrás. Né? O que é que está acontecendo? Então, por um lado, a gente é obrigado a falar de proteção aqui, né? A gente conseguir se fechar em algumas... Uma hora você vai ter que fechar alguma porta e alguma janela, né? Vai ter que evitar certas exposições para se manter seguro nesse aspecto, né? Mas construir essa vida de Kedushá é sempre um pouquinho complicado. Principalmente considerando essas associações que a gente já fez mais cedo, né? De que quase nunca a gente costuma combinar alegria e santidade. A gente não vê essas duas coisas juntas normalmente. Mas elas estão sempre juntas. Só que a gente tem um pouco de dificuldade. Porque a gente, pra chegar na santidade, quando a gente fala de Kedushá, é uma coisa de separação. Quando fala Am Kadosh, povo santo, povo é um povo separado. Tem uma separação. Certo? Ah, tem que separar em tudo. Não, a gente continua sendo ser humano. Mas algumas coisas têm que ser separadas. Certo? E aqui é a mesma coisa. O problema é que a gente não consegue ver o longo prazo. A gente tem dificuldade de ver essas diferenças. A gente tem dificuldade de ver essas questões daqui de onde a gente está.
É difícil de ver, pô, eu vou me deixar de fazer essa coisa que eu gosto de fazer. Não vou. Mas se você, às vezes, se essa coisa não faz parte da Torá e você deixar, você vai encontrar uma outra coisa que te traz mais alegria. Tá? Então a gente tem duas outras perguntas aqui. Como que a gente se protege para fazer... como é que a gente se protege e como é que a gente faz para colocar essa Kedushá para dentro, né? Focando na alegria da vida. Tá? E aí o Rav Moshe Feinstein tem um escrito famoso que é maravilhoso, que ele é muito criticado por uma determinação alárquica que ele faz. O assunto aqui não interessa qual é, não vou entrar nesse, porque foi considerado muito radical, talvez muito liberal, tá? Pouco ortodoxa, vamos dizer assim. E aí uma pessoa acabou escrevendo a carta para ele, escrevendo o seguinte, eu vou ler só um pedacinho da carta só para vocês ficarem... Baseado nessa decisão, Rav Feinstein, de novo, Rav Feinstein não é qualquer um, tá? Você está comprometendo a pureza e a santidade do povo. Pesado falar isso pra ele, né? Ainda mais considerando o calibre dele. A resposta do Rav Moshe Feinstein qual que foi? A resposta dele é brilhante. Ele fala o seguinte: percebi pela tua carta que você está se segurando para tentar não me criticar. Não pareceu muito para essa frase, mas nas outras ele dá umas voltas nas outras e tal. A verdade é que eu não me importo nem um pouco com as críticas. Se você quiser discutir Torá e me dizer que eu estou errado, venha discutir. Mas a verdade é que nada do que eu disse comprometeria a pureza e a santidade do povo. Tudo que eu determinei é baseado na Torá, na Alahá e nos Posequim, né, nos nossos legisladores. Seu pensamento vem de uma fonte externa, vem de uma fonte fora da Torá. Só tem a vestimenta de se parecer mais religiosa. Ou seja, o Rav Moshe Feinstein está dizendo o quê? Está dizendo que não é porque alguém parece mais religioso que ele está mais próximo do ideal da Torá. Tá? O ideal da Torá está baseado em uma coisa só, na própria Torá. Tá? Quer discutir Torá? Vamos nessa, é isso que ele está falando, né? Mas trazer o pensamento de fora não necessariamente ajuda na discussão. Ajuda no quê? É isso que ele está perguntando. Esse pensamento de fora aí, tem o que tem a ver essa discussão, né? Quando a gente está discutindo matemática, alguém vai falar de fazer bolo. Muito legal o teu bolo, mas não tem nada a ver com a discussão, né? E aí ele termina dizendo, todo mundo, né? Todo o meu jeito de ver o mundo vem do meu conhecimento da Torá. Sem nada de fora influenciando ou atrapalhando. Aí é um nível que, sei lá, não consigo imaginar o que é. Mas eu acredito, né? E aí eu já repeti essa frase algumas vezes, né? Meu pai tem dito muito essa frase pra mim e pro meu irmão ultimamente, que a verdade não pode contradizer a verdade. E é isso que ele tá falando no fim das contas. Ele está dizendo que você não pode ter outros conhecimentos? Não. Ele está dizendo que você só deve estudar a Torá? Não. Ele está dizendo, deixa a verdade te influenciar. Já que assim você vai sempre buscar a verdade. Não importa onde ela está. Tá? O mundo é cheio de luzes, sons, barulhos, distrações infinitas. Quando a gente pode dizer que nada disso atrapalha a gente? Cara, poucas pessoas podem falar que o mundo não influencia as decisões delas. Cara, não, é só a Torá que influencia minhas decisões. É muita pouca gente que pode falar isso. Né? Mas é difícil deixar certas coisas para trás. Porque a gente já tem vivências que dizem, pô, tal coisa é boa. Só que às vezes ela é boa no curto prazo, no longo prazo ela é péssima. A gente sabe disso. Fumar. Né? Eu sei que tem gente, desculpa aí os fumantes, mas pô, pode ser bom pra você ali na hora, mas você tá correndo um risco. Né? Beber muito. Pô, beber muito é maneiro. Mas chega uma hora que teu fígado não aguenta e dá uma cirrose. Você vai se colocar nesse risco futuro, talvez não seja melhor achar uma outra coisa pra fazer, né? Fazer mais exercício físico, alguma coisa assim. Né? Então, assim, é muito difícil a gente deixar certas coisas pra trás porque a gente já tem esse preconceito formado, né? É muito difícil a gente estar sempre influenciado pela Torá, já que isso, em geral, é muito desconfortável, né? Em certas situações, principalmente, né? Porque não é conveniente a visão da Torá em certas situações. A gente não vive nessa realidade, né? Então o que a gente pode fazer? Eu não estou aqui para falar dos milhares de exemplos, para falar de tecnicalidades, nada disso, tá? A ideia aqui é só abrir a porta para o pensamento em si, e depois quem quiser buscar, vai buscar. Tá? Tem uma história que... Agora quem é mais sensível não vai gostar muito do que eu vou falar, mas enfim.
Uns 40 anos atrás, o Rav Yaakov Israel Kanievski, ele escreveu uma carta interessante sobre a influência da TV nas crianças, né? 40 anos atrás, tá? Não tinha nem internet na época, imagina se tivesse. E ele escreve umas coisas muito interessantes. Eu vou ler e aí depois a gente discute. Diz assim: muitas vezes sentimos que as crianças, sentimos que para as crianças não é grande coisa deixá-las lá o dia todo vendo TV, já que são jovens e às vezes precisam de distrações. Mas a verdade é que isso pode ser um grande erro, já que para as crianças o desejo de copiar o que eu vejo é real. No coração de uma criança, isso é grande. E isso pode ser pior quando a pessoa se liga emocionalmente ao tipo de mídia. Tudo o que vemos quando somos mais jovens acaba se conectando à nossa mente, principalmente quando a emoção está presente. O que ele quer dizer com isso? Depois que eu li isso aí, eu fiquei pensando assim, será que isso aconteceu comigo? Aconteceu. Eu fiquei lembrando justamente disso porque eu tava falando com meu irmão esses dias e a gente tava cantando a música de um desenho, da música de abertura de um desenho que a gente assistia quando era moleque. E aí a gente cantou e não sei o que, e foi nostálgico. A gente, nossa, que nostalgia, não sei o que. Aquilo ali teve um efeito na gente. 10, 20 anos depois, continua na minha cabeça o negócio. Se foi bom ou ruim, isso aí tá aberta a discussão, mas existe, esse efeito é real. Né? Então imagina se fossem, sei lá, Mishnayot que eu estudei. Mishnayot nostálgica que eu estudei quando eu tinha, sei lá, as Mishnayot nostálgicas, né? Não foi o caso, mas às vezes pode ser para alguém, né? O Rav Kanievski diz que esse é um dos grandes trunfos, inclusive na hora do estudo, né? Quando você vai estudar a Torá, ele fala dele mesmo, né? Ele explica que ele não é um cara bom de memória, que é meio absurdo você pensar nisso, que ele é o Gadolador hoje em dia, né? Ele foi o Gadolador, quer dizer. Mas ele fala que eu não tinha grande memória, mas quando você se conecta emocionalmente com o que você está estudando, aquilo ali permanece com você para sempre. Mesmo que você não queira, aquela coisa fica. Né? Então, muitas pessoas aqui, para aqueles que ligam pro futebol, tá? Eu sei que tem muita gente que provavelmente não tá nem aí, mas lembra, quem tava vivo, que o Brasil, quando o Brasil foi campeão em 2002, na Copa do Japão, né? Lembra onde é que tava. E tem gente que lembra muito bem onde é que tava quando tomou 7-1 da Alemanha. Né? Então assim, a gente consegue lembrar exatamente de situações, nas situações que a gente estava, quando a gente tem uma conexão emocional com aquela história. Né? Eu lembro de coisas da UNB que eu não devia lembrar, simplesmente pelo estado emocional, que eu me liguei emocionalmente com aquela situação. Né? As coisas, elas vêm associadas à emoção, e isso faz com que elas fiquem com você para sempre, fiquem com você na sua mente para sempre. Isso é meio assustador até. Né? Então aquilo que a gente vê e a gente se conecta pode ter relação com as nossas midot, por exemplo, com as nossas características. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tem ao nosso redor, com o que a gente tem em casa, com quem a gente convive. Né? E muitas vezes a gente precisa fazer certas restrições. A cachuta é o quê? Né? O que é a cachuta? Não posso comer tal coisa. Por que você não pode comer tal coisa? É porque, sei lá. Né? Mas elas são restrições necessárias para certas coisas. Você pode não entender o que é. Mas muitas dessas coisas a gente entende. Né? Não é só para criança. Você não quer que a criança veja um monte de coisa. A gente sempre protege certas coisas. A criança não pode ver tal coisa. Né? Por quê? Porque não é a hora dela entrar em contato com aquilo. Né? Mas isso não é só para as crianças. Principalmente para adultos, às vezes. Né? Então, às vezes, a gente precisa fazer a pergunta: é bom eu me expor a isso agora? Né? Faz sentido, nesse momento, eu me expor a essa situação? Se não fizer bem, cabe a mim andar numa direção que evita essa exposição. Né? Sai de perto, tira de casa, tira do teu relacionamento, da educação que você vai dar para alguém. Né? Rachel e Leia são dois exemplos muito fortes disso. Que elas são enaltecidas muitas vezes por causa da nomeação dos filhos. É sempre um tipo de agradecimento diferente. Né? Que reconhece a bondade de Hashem, da mão de Hashem com elas. Né? Mas aí você pergunta, por que isso seria relevante de alguma forma? Pô, agradeceu, beleza, e daí? Mas a gente tem que sempre perguntar. O Ralbag pergunta,
De onde que vem isso? Porque elas foram filhas de Lavan. Lavan não era flor que se cheire. Como é que elas têm gratidão, sendo que elas viveram perto de um cara que achava que tudo era dele? Elas percebem que isso é importante meio que sozinhas. Como é que isso é possível? Isso é impressionante, né? Elas tinham gratidão com Hashem, elas tinham gratidão com Deus, mesmo num lugar, crescendo num lugar que não tinha nada disso. Tá? Então elas são enaltecidas por terem vindo desse contexto que é distante de Hashem, distante da Torá. Mas ainda assim elas são capazes de ver a mão de Deus atuando nas coisas. E adotar essas condutas para elas. Mesmo tendo todos os preconceitos e todos os conceitos que vieram de antes. Tá? Então elas viveram anos perto de Jacob, crescendo, todos os três, né? Crescendo e se aperfeiçoando juntos. Mas o que torna elas dignas de exaltação é essa capacidade de mudar a visão de mundo depois de tanto tempo. Então a gente é capaz de fazer essas mudanças, né? Com simra, com alegria, com menuhat hanefesh, com paz de espírito, né? Que a gente fala. Trazer tudo isso para dentro da nossa casa, da nossa família, consequentemente também da comunidade, por que não, né? A gente pode ser um pouco audacioso. A santidade, a Kedushá, não é uma coisa simples, não é uma coisa que é simplesmente definida como santidade, que é aquela coisa que fica todo mundo meio com vergonha ou coisa parecida. Não é nada disso. Porque ela é a maior alegria, é a maior paz que você pode ter na tua vida. E isso pode mudar a vida de todo mundo, porque vai ficar com a gente para sempre, né? Se a gente se ligar emocionalmente com isso, especialmente com a Torá, tá? Então a gente tem que tentar proteger sempre as coisas que estão ao nosso redor, né? Se afastar dessas ideias que estão fora da Torá, né? Trazer essa Kedushá para dentro de nós, para dentro das nossas casas, para dentro das nossas famílias e assim por diante. Leva para onde você puder esse negócio, né? Seja um receptáculo, né, que transborda, a gente falou disso, não lembro quando agora, mas que transborda esse negócio, para que as outras pessoas entendam como isso é legal, né? Então, que a gente sempre possa buscar nos proteger, crescer e ter paz, tranquilidade de alma, menuhat hanefesh, para as nossas vidas, nossas casas, nossos relacionamentos. Shkoyach, pessoal, boa noite, obrigado.